ex-diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos e membro da comissão que tem a incumbência de estudar as mudanças estatutárias e regimentais e que veio hoje, gentilmente, agradeço a disponibilidade, né, do professor Carlos, conversar conosco sobre a proposta da nova CPA. E aproveito para apresentar também o professor Vitor, não sei como se avulsa, algo assim. Bem-vindo. Professor Vitor, diretor da Faculdade de Saúde Pública, também membro da mesma comissão, e que veio junto com o professor Carlos, então, fazer esta reunião, né? Nós enviamos, por meio da congregação, um documento com sugestões, críticas e comentários, né? Temos a nova proposta, então é basicamente sobre isso que os professores vão falar e depois, né, estarão abertos aí à discussão. E nós temos um período que talvez não seja muito longo, né, porque tem novos compromissos aí com muitas de nós, 14 horas, mas nesse período de hora do almoço dos professores, então, estarão aqui, né? Então, passo a palavra a eles, te agradecendo novamente, com muita ênfase essa disponibilidade, né? E colocando também os representantes de categoria na congregação à disposição da comunidade também para receber comentários, sugestões e tudo mais, porque o processo continua, agora o tempo é curto até a última oportunidade de enviar alguma coisa, né? Mas essa porta ainda está aberta, né? O prazo ainda não encerrou completamente, dia 31. Então, passo a palavra. Obrigado, Cristina. Eu que agradeço, em nome do Vitor, diretor da comissão, o convite para conversarmos aqui sobre essa proposta de uma nova sistemática de avaliação. É um prazer voltar a IASH. Eu estive aqui, acho que em 2011, talvez começo de 2012, para falar de outra coisa. Nós tínhamos acabado de criar o Instituto de Arquitetura e Urbanismo e então dá para contar um pouco como foi essa história. Como nós temos pouco tempo em função das nossas atividades normais, na verdade as atividades normais de vocês, nós temos uma apresentação que foi elaborada pelo presidente da nossa comissão, o professor Alexandre Nolasco, que tem sido utilizado em vários momentos como esse, que eu acho que eu não vou, se vocês estiverem de acordo, usar inteira. Vamos supor que a nova versão dos documentos, para vocês chegaram com documentos versão agosto. Na verdade, para nós, o regimento da CPA é versão 11 já. Então, de qualquer maneira, eu tenho aí também, se necessário discutir algum artigo, algum item mais especificamente, a gente pode projetar e conversar sobre ele especificamente. Vou então utilizar, se vocês estiverem de acordo, a parte inicial dessa apresentação, eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Quando nós participamos de várias reuniões para discutir a primeira versão, eu, em várias delas, coloquei uma posição pessoal, como membro da comissão, usando uma expressão talvez um pouco acadêmica, mas que dava conta de como realmente sentia essa proposta. Ele dizia que a minha impressão é que nós tínhamos uma bela criança misturada com muita água urbana. E eu realmente achava isso. Me lembro também que quando saiu aquele documento da congregação da Faculdade de Filosofia, talvez alguns de vocês tenham lido, eu comentei com uma amiga minha da FEFELESH que era curioso porque eu concordava com a maior parte das críticas, mas só discordava da conclusão. E nesse sentido, acho que é importante relatar
a vocês que as discussões, primeiro, as discussões realizadas em várias unidades, as propostas recebidas de 35 unidades e o debate no interior da comissão foi, a meu juízo pessoal, um debate bastante rico. Em nenhum momento nós, da comissão, tínhamos uma posição unitária ou monolítica sobre o tema. E houve um esforço muito grande no sentido de incorporar a maior parte dessas críticas, sugestões, aquelas que nos pareceram pertinentes e necessárias. Uma primeira delas, que surgiu de vários lugares, é como chegar à comunidade universitária com um conjunto de documentos que não dizem por quê, de onde veio esse tema, por quê. A justificativa, a essa altura da vida, mudar todo o sistema de avaliação da universidade, assim, raio no céu azul. Então, reconhecida a pertinência dessa crítica, a primeira coisa é dizer que uma das razões é a constatação de que nós temos, enquanto docentes da universidade, vários sistemas de avaliação, que não conversam entre si. Então, nós temos a avaliação, em primeiro lugar, diz aí, por que fazer avaliação? Fazer avaliação só tem sentido, na nossa perspectiva, se é um processo de melhoria, processo de aprimoramento da qualidade que temos que buscar enquanto universidade pública, gratuita e de excelência, que é o nosso compromisso fundamental. A segunda questão era entender que um sistema de avaliação, uma universidade como a nossa, rica e diversa, precisa ter um mínimo de organicidade. E é isso que hoje nós não temos. Nós docentes passamos por uma série de sistemáticas de avaliação que não conversam entre si. Nós, nesse sentido, podemos até dizer, sofremos a avaliação. Sofremos a avaliação da CAPES, que não conversa com a avaliação da CERT, que não conversa com a avaliação institucional da USP, que não conversa com a avaliação que foi introduzida há poucos anos, juntamente com a progressão horizontal, e nesse sentido é pertinente dizer sofremos várias avaliações que não conversam entre si, que não têm organicidade e, portanto, nessa perspectiva, é razoável supor que não são um instrumento de melhoria de qualidade. Mais do que isso, há um total descolamento hoje entre a avaliação docente, a atividade docente e a avaliação institucional. Nós estamos saindo do quarto ciclo de avaliação institucional e ele, na verdade, não conseguiu em nenhum momento. Eu não compartilho da ideia de que a avaliação institucional não serve para nada. Vou deixar isso claro, na nossa história lá em São Carlos ela foi muito importante. Mas não faz sentido manter uma avaliação institucional que não tem nenhum vínculo, nenhuma organicidade, nenhum nexo com a avaliação docente. Hoje, nossa apresentação fala em três sistemas, são os três sistemas internos. Eu agrego a isso os externos. A CAPES, a avaliação das agências de fomento, que incidem também sobre a nossa vida. Uma das críticas que foram feitas, e que eu particularmente fiz e assumi a primeira versão da proposta apresentada, era o que o Vitor nos acompanhou nessa discussão, era que, a meu juízo, o papel das unidades de ensino e pesquisa era, na primeira formulação, um papel muito claro e rigorosamente não central. E me parece que esse foi um dos pontos fundamentais do avanço para este momento novo da proposta. Em lugar de uma avaliação da atividade docente definida por alguma instância superior e, em geral, abstrata para nós docentes, eu estou convencido de que um dos avanços fundamentais
é que estes documentos pretendem expressar a absoluta centralidade do projeto acadêmico da unidade em todos os processos de avaliação. Quer dizer, a partir do projeto acadêmico da unidade, que se estabelecerão os projetos acadêmicos dos departamentos, que, uma vez validados pela comissão de avaliação, servirão de referência aos projetos acadêmicos dos docentes. E é a partir destes projetos acadêmicos que nós, docentes, passaremos a ser avaliados numa perspectiva que também é importante deixar registrado desde o início, que é uma perspectiva temporal de médio prazo. Na verdade, se aprovado este processo, nós, docentes, passaremos a ser avaliados, a partir de projetos acadêmicos que nós próprios elaboramos, que necessariamente estão organicamente vinculados ao projeto acadêmico do nosso departamento, onde ele existe, a unidade não existem departamentos, ou centralmente da unidade. Isso só virá a ocorrer dentro de uma perspectiva de, eu diria, 6 anos. Somente daqui a 6 anos é que cada um de nós será efetivamente submetido a essa avaliação. Então, na verdade, o procedimento é: as unidades estabelecem um projeto acadêmico, os projetos acadêmicos das unidades definem a sua integração, a sua articulação com os projetos dos departamentos e os projetos acadêmicos dos docentes se definem em função deles. Isto passa por processo de validação. Eu prefiro, vou defender na comissão, a ideia de que a CPA valide os projetos acadêmicos no lugar da formulação atual, que é a prova. Acho que isso dá margem ao entendimento de que a CPA, essa instância que está lá em cima, aprova a seu bel prazer isso ou aquilo. Eu prefiro a ideia de que valida, embora também me pareça que, politicamente, um projeto acadêmico elaborado por uma unidade, aprovada na sua congregação, pode eventualmente ser até questionado ou discutido, mas politicamente não há como ser simplesmente ignorado ou modificado. Me parece que essa questão da centralidade do projeto acadêmico da unidade é absolutamente fundamental. Temos, portanto, que lá atrás eu intuí como uma bela criança. A bela criança é a possibilidade de uma integração dos sistemas de avaliação existentes na USP, é a possibilidade de dar finalmente, na história da universidade, às unidades um protagonismo real na definição dos seus objetivos, das suas metas, do perfil de docente que a unidade precisa para atingir esses objetivos e metas. E eu queria enfatizar o que aí nesse slide aparece, implementar um sistema de avaliação docente que contemple toda a diversidade desta universidade. Para mim, que tenho 38 anos como docente na universidade, desses 38 eu passei 32 anos como arquiteto, professor de História da Arquitetura, no departamento de Arquitetura, que era parte de uma escola de engenharia. E durante esses 32 anos, eu briguei de maneira permanente pelo que eu considero que era um direito, que era de ser avaliado como aquilo que eu sou. Sou arquiteto, sou professor de História, e me senti sendo avaliado durante décadas como um engenheiro de segunda categoria. E acho que esse não é um sentimento exclusivamente meu. Eu sei que a EASH é bastante diversa, mas a bela criança a que eu me referia inicialmente, para mim, tem um sentido muito particular para a área de humanas da universidade. Porque eu acho que está colocada a possibilidade de que, a partir dos projetos acadêmicos nas nossas unidades, nós da área de humanas sejamos avaliados como aquilo que somos, e não como um cientista de segunda categoria.
gostaria de voltar a esse tema na hora que vimos para o nosso debate, para a nossa conversa, mas para mim esse é um elemento fundamental da oportunidade que está colocada nesse momento para nós. Nos últimos anos, nós temos enfatizado que a diversidade da universidade talvez o seu patrimônio maior, isso é aquilo que nos diferencia. Mas eu acho que não podemos dar isso como uma conquista definitiva, como um dado certo. Eu ainda me lembro, e eu não gostaria nem um pouco que a gente voltasse a viver a situação de uma alta autoridade universitária dizendo no conselho universitário, e ele estava lá presente, algo que era assim, a USP é uma universidade de pesquisa. A graduação é um pedágio que infelizmente a gente paga para a sociedade que nos mantém. Essa visão, ela não desapareceu da universidade. E eu acho que é fundamental que nós continuemos a defender a perspectiva de que a formação no âmbito da graduação e pós-graduação é uma missão tão absolutamente importante da universidade quanto a produção de pesquisa de excelência. E que é de fato indissociável dela. Que a indissociabilidade não pode ser apenas uma letra morta de estatuto. Como a questão fundamental é como garantir isso. Eu estou convencido que nós garantimos isso a partir do momento, somente na perspectiva de que as unidades definem com clareza o seu projeto acadêmico, as suas metas, os seus objetivos, que, como está agora explicitado no item do regimento que fala dos projetos acadêmicos, os critérios e indicadores a partir dos quais os docentes devem ser avaliados. Acho que isso é importante no momento em que nós temos vivido nos últimos anos a USP, que eu considero que é uma exacerbação descabida da importância dos rankings internacionais. E parece que a gente vive desse campeonato de saber se subimos 3 pontos, baixamos 4 pontos. Parece a discussão de quantas medalhas se conseguem em Olimpíada. De qualquer maneira, nos últimos 2 anos ocorreu uma coisa muito interessante, sobretudo para a área de humanas, embora não só. O QS passou a divulgar, imagino que as senhoras terão visto, rankings de avaliação por área. Para dar o exemplo da minha, nos últimos 2 rankings, a área de arquitetura da USP foi considerada em 33º primeiro ranking, 36º lugar internacionalmente. Agora, nós sabemos que a média geral de posição da USP desses rankings é em torno de 150. Outras áreas estão melhor colocadas do que a arquitetura. Várias áreas de humanas, por exemplo, estão colocadas acima da avaliação média da universidade. E, no entanto, é fato que nós somos avaliados a partir de indicadores e critérios que não são os nossos. Acho que essa é uma questão que é fundamental, assim como essa possibilidade de indicação pela unidade, de definição pela unidade dos seus indicadores, oferece a possibilidade de que o tema da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão deixe de ser considerado em abstrato e passe a ser considerado à luz da vocação e da prática que é própria de cada unidade. Dou um exemplo que não é da área de humanas. A Exalc, a nossa área de economia, está em um honrosíssimo 6º lugar em termos internacionais. E eu tive a oportunidade de participar de uma conversa como essa, naquele caso, com a congregação da Exalc, logo que se começou essa discussão, e lá eu vi com muita ênfase o quanto para eles é fundamental a atividade de extensão. Eles dizem, não é fundamental a atividade de extensão como prestação de serviço. A extensão, me diziam eles, para nós, é um elemento fundamental da produção de conhecimento.
boa parte da produção de conhecimento, aquilo que mais adiante vai resultar em paper, se dá na atividade de extensão. Então, é fundamental que a gente considere no processo de avaliação essa diversidade, para não seja simplesmente mais uma palavrinha vazia. Posso dar um outro exemplo da minha área? Nós temos a área de políticas públicas aqui na IASH. Bom, posso falar um pouco da minha área. Nós trabalhamos com a elaboração de planos diretores de municípios. Acho que vocês sabem, a elaboração de um plano diretor, de um plano diretor ambiental, por exemplo, é uma atividade que, em geral, demanda de 1 a 2 anos, e demanda uma enorme equipe interdisciplinar. E o seu resultado final, na hora de botar no currículo Lattes, não vale nada. Mera produção técnica. Não é? Mas se eu, ao final desses 2 anos, já 8 horas para fazer um paperzinho de 4 páginas sobre aquele trabalho, aí sim ele vale. Então, eu realmente estou convencido de que nós temos nessa nova sistemática, e vou insistir muito nisso, na defesa do caráter absolutamente central dos projetos acadêmicos das unidades, não uma receita automática para chegar a uma avaliação perfeita e maravilhosa, mas pelo menos uma possibilidade de sair dessas contradições que são mais evidentes, mais claras e que afetam a produção e o trabalho cotidiano de todos nós. Uma última observação, nós temos a partir daí, na verdade, 3 documentos fundamentais que estão colocados para discussão. O primeiro são as alterações necessárias no âmbito do Estatuto e do Regimento. Basicamente, trata-se de extinguir a CERT e definir a CPA, a nova CPA, e no caso da CERT, a Comissão de Avaliação Docente, como substituto. Temos o Estatuto Docente, e a respeito dele é importante talvez destacar que ele nada mais é do que uma organização, uma compilação de todas as várias normativas, regimentos que hoje regulam a nossa atividade cotidiana, sem que a gente tenha conhecimento. Em cada momento particular da nossa vida acadêmica, se eu vou pedir a autorização para atividade complementar ao RDDP, aí eu tenho que descobrir qual é o regulamento da CERT que diz o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, etc. Então, o Estatuto Docente, a meu juízo, é essencialmente o esforço de colocar num único documento, talvez o artigo mais importante, mais elucidativo, pelo menos, do Estatuto Docente, seja o 64 lá no final, que ele diz: ficam anuladas as seguintes resoluções. Isso é um monte de resolução, que a maior parte de nós nem sequer chegou a conhecer. Portanto, acho que fundamental é pensar essa nova estrutura, essa nova sistemática de avaliação. Não são novos critérios, não se está definindo critérios, e, sobretudo, isso acho que houve um ruído bastante considerável, até pela forma como foi apresentado. Acho que a reitoria foi pouco feliz na maneira de apresentar inicialmente esses documentos, porque gerou uma enorme confusão, um enorme ruído sobre a possibilidade de que se estivesse nesse momento alguma alteração da carreira docente ou dos regimes de trabalho. De fato, não há nenhuma proposta de alteração, nem da carreira, nem do regime de trabalho. Pergunto se o Vitor gostaria de agregar nesse momento alguma questão, mas acho que o importante seria a gente passar na nossa conversa, no nosso debate, enfatizando que, assim como da primeira vez, ou seja, a primeira rodada de discussões, propostas e debates, a posição da comissão é a posição de ouvir a comunidade, de incorporar tudo aquilo que pareça pertinente, incorporar de maneira que tenhamos uma sistemática de avaliação
condizente com a importância da universidade e, eu enfatizo, condizente com a perspectiva que me parece que é essencial, pensar uma dinâmica de avaliação que possa ser um instrumento de defesa e de afirmação da universidade pública, gratuita e de qualidade, num momento da nossa história em que eu me animaria a dizer em que ela nunca esteve tão ameaçada. Obrigada, então. Eu queria avisar vocês que tem um segundo microfone aqui, só que ele é com fio, embora o fio seja longo. Quem quiser falar por conta da transmissão terá que falar no microfone, e eu peço que venha até aqui, para a gente não ficar cansando muito o fio aí, tá bom? Então a Adriana é a primeira, vou deixar isso com vocês. Para vocês resolverem se decidirem se é melhor a gente responder a cada um, ou ouvir 2 ou 3 formulações e responder como seja mais importante. Nós estamos à disposição, mas eu sei que muitos de vocês têm aula às 2 horas. Bom, nós temos já aqui a Adriana, quem mais? Adriana, Marcos. Então vamos ver esses 2 primeiro. Breno está dando alguma coisa aqui. É porque tem que sair de perto da caixa. Tem que vir pra cá. Aí. Tem que vir pra cá. Boa tarde a todos. Agradeço ao professor Carlos Martins pela exposição. E eu queria começar falando um trecho de José Marcelino de Rezende Pinto, que é nosso colega de Ribeirão Preto. Todos somos favoráveis à avaliação, mas todos tememos a avaliação, e com razão. Porque se por um lado ela é um instrumento essencial na existência humana e das instituições no processo de autoconhecimento, formação e correção de rumos, aprendemos também com Max Weber e Pierre Bourdieu que a avaliação é um mecanismo poderoso de legitimar um sistema de dominação e desigualdade. Esse texto aqui do José Marcelino, que é alguém que tem licenciatura em Física, mas trabalha na área de ensino, ele cita inclusive a Gladys. Cadê a Gladys? A Gladys, nossa colega Gladys, que projetos de pesquisa dela são da área de ensino superior, né? Pessoa que estuda a avaliação no ensino superior. Isso uma pessoa que acha. E na Faculdade de Educação tem tantas pessoas que estudam avaliação. A universidade tem gente especialista em avaliação, de diversos tipos, né? E por que esses colegas não participam dessa proposta de avaliação? Eu acho isso preocupante. Acho muito preocupante, porque são profissionais que têm que ser ouvidos. Outra coisa que preocupa são ainda os ecos das declarações do reitor no início da sua gestão, né, declarações para o Estadão e para a Veja, dizendo que faz falta para a administração da universidade poder contratar e demitir docentes baseado em desempenho, e que o RDIDP é uma jabuticaba brasileira e que a gente precisa ter menos colegas em RDIDP. E toda essa proposta de avaliação, ela tem uma centralização muito grande, é uma meia dúzia de pessoas escolhidas pelo reitor, e as outras meia dúzia vão ser escolhidos pelo CO. Agora tem listas tríplices que as congregações vão fazer, mas vão ser 3 pessoas advindas das listas tríplices de todas as congregações. Eu não vejo como isso pode responder às críticas de 86% dos colegiados quanto à centralização. Que a principal crítica em relação a essa proposta é a extrema centralização. E me preocupa ouvir da Cristina, que acabou de falar comigo aqui antes do início dessa apresentação. Eu pedi para ela, e aí peço publicamente, que a congregação da EASH se reúna
para discutir essa segunda versão dessa proposta de carreira em nova CPA. E a Cristina falou, olha, não se nega, claro, né? Tem tantas congregações que são convocadas aqui na EASH, sem problemas, mas me preocupou ouvir dela, e ela pode falar, que de todas as críticas que a congregação da EASH fez, a única que não foi atendida foi a crítica em relação à centralização, como se isso fosse pouco. O problema é a grande centralização e que continua. Essa segunda versão continua com essa extrema centralização que é perigosa, é muito perigosa. E o professor Martins falou muito bem em relação às especificidades, né? Então, você sentiu na pele a questão das especificidades. Acontece que essa extrema centralização não garante que as nossas especificidades sejam garantidas. Ah, não, mas a avaliação vai ser baseada no seu projeto de pesquisa, que você escreveu. Só que esse projeto de pesquisa que você escreveu é validado ou aprovado por uma comissão escolhida pelo reitor, basicamente. Então, eu posso fazer um projeto de pesquisa, assim, ou um projeto acadêmico? Não, eu vou dar 8 horas de créditos semestrais e vou submeter 2 artigos em 5 anos. Só que pode voltar e falar, não, submeter só 2 artigos é pouco. Você precisa publicar 5 papers nesses 5 anos. Porque isso está no projeto, isso é previsto pelo projeto acadêmico da sua unidade. Então não é assim que eu vou ser avaliada segundo critérios que eu defino. Não é verdade isso. Por quê? Porque eles têm que ser validados ou aprovados por uma comissão extremamente centralizada. Outra coisa, a gente tem já uma estrutura de carreira que é muito bem definida. As pessoas sabem como passar de doutor para livre docente, de livre docente para titular. As regras são definidas nas unidades. Você sabe como progredir na carreira. Você não precisa dessa extrema centralização para progredir. E nessas avaliações de bancas de titulares, bancas de livres docentes, as especificidades são sim avaliadas. O professor Martins, que reclamou tanto, é professor titular. Ele soube galgar os degraus da carreira. E todos nós podemos. E nessas avaliações são bancas, são provas públicas. Você pode se defender amplamente, você pode impugnar a banca. Então, é muito diferente do que isso que está aqui, do que isso que está sendo proposto. Outra coisa, a gente já tem previsão de avaliação nas unidades. Já está previsto nos estatutos da USP a avaliação nas unidades. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de avaliação nas unidades, com critérios específicos. E se precisa de integração dos estatutos e regimentos, você pode se dar uma integração desses métodos avaliativos dentro das unidades. Pode ser as mesmas regras, mas que as decisões são todas dentro da unidade e não precisam depender de uma comissão de meia dúzia escolhida pelo reitor, mais 3 homologado pelo CO. Isso não condiz com o que a gente precisa de autonomia e liberdade de pensamento. Outra coisa, bom, tem tantas coisas, né? Eu vou ficar por aqui. Só queria dizer que, lembrar esses 35 colegiados que se manifestaram, entre eles a congregação da EASH, eu quero lembrar as porcentagens, né? A comissão de mobilização se debruçou sobre esses documentos, fez um levantamento das principais críticas. Então, eu já falei aqui, 86% deles criticaram a alta centralização. E essa crítica não foi consertada ou não foi ouvida nessa última modificação. A última modificação feita em relação à centralização é ridícula, não diminui a centralização. Então, outra coisa,
71% pedem mais tempo para a discussão. 69% estão preocupados com a ausência de critérios. Ah, não, mas os critérios vão ser definidos por vocês e pelas suas unidades e tal, mas vão ser validadas ou aprovadas pela CPA. 51% pedem que a avaliação seja nas unidades, que é uma coisa que já está prevista. E 30% simplesmente rejeitaram esse tipo de avaliação. Outra coisa é que desde junho de 2015, agora para terminar mesmo, e desde junho de 2015, a reitoria, com suas diversas comissões, está fazendo propostas, né, desse tipo, e desde então os colegiados estão criticando, né, e as coisas vão mudando um pouco de uma versão para outra, mas a extrema centralização continua. E eu espero que a congregação da EASH se reúna para discutir isso, que é muito grave. A EASH tem especificidades que de nenhuma forma vão ser atendidas. A gente vai ter que definir critérios assim, quantos papers, quantos alunos a gente vai ter que ter para a gente poder ser avaliado. Isso vai mudar muito a cara da universidade e da EASH. Eu queria saber se mais alguém já quer se inscrever, porque já são 18 mais ou menos. Então, pera um pouquinho. Quem levantou a mão? Gladys, mais alguém? Zé Renato, Beth, Márcio. Obrigado. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui. Antes de mais nada, meu nome é Marcos, sou professor aqui do curso de Gestão Ambiental da EASH. Eu pensei não em fazer uma apreciação geral, mas sinceramente manifestar algumas dúvidas e uma apreciação em função das justificativas que você apresentou. Eu sinceramente digo sem ironia nenhuma, elas me sensibilizam, eu concordo basicamente com as avaliações que você faz e os problemas que você detecta, né, nos processos avaliativos. Agora, resta uma dúvida, quando se leva em consideração, por exemplo, que a Adriana levantou, sobre a questão da centralização e da crítica que você levanta sobre a forma como esse processo todo foi comunicado à comunidade, etc, etc. A vontade que eu tenho de perguntar assim, o que a proposta apresentada, né, de CPA tem a ver exatamente com as avaliações que você faz, né? Inclusive nessa coisa do protagonismo das unidades, em contraposição à extrema centralização, etc, etc, né? A impressão que eu tenho é assim, que a partir das avaliações que você faz, por exemplo, a gente derivaria uma outra proposta que não é assim. Uma aparência de incongruência, é apenas uma apreciação. E aí eu levantaria os seguintes pontos, assim, para confirmar isso. Por exemplo, esse fato de que a gente sofre várias avaliações, isso é verdade, né? Todos nós o tempo todo sofremos várias avaliações que não se conectam, que não conversam entre si. Essa foi uma primeira constatação. Aí, diante disso, e diga-se de passagem, várias dessas avaliações que sofremos, são formuladas, sei lá, Sistema CAPES, CNPq, grupos de pesquisa, avaliações internas, etc, etc. De fato, não se conversam. Aí, diante disso, o que a gente faz? E, inclusive, considerando que várias dessas avaliações, mesmo nas agências externas à USP, são muitas vezes protagonizadas por gente da USP, né? Sei lá, quem é diretor de avaliação da CAPES, por exemplo? Quem é diretor de avaliação de outras agências? A USP tem um papel importante nisso. Por que internamente, então, a gente vai propor mais um sistema de avaliação que pode ser que acabe não conversando com os demais? Acabamos de dizer, sofremos várias avaliações externas e internas e elas não conversam entre si. Por que a gente precisa de mais uma avaliação nesse sentido? Inclusive porque, sei lá, sendo ou não sendo adepto dos rankings, não vou entrar nessa discussão aqui agora, mas o fato é que a gente está bem, brincando um pouco, estamos bem nas fitas, né? Estamos bem na fita, estamos bem nos diversos rankings, em função talvez dessas diversas avaliações que não conversam entre si. Então tem uma questão aí, um hiato aí que a gente precisa solucionar melhor, que talvez essa proposta da CPA não seja o que preencha. A outra questão
essa coisa do protagonismo, bom, isso eu já levantei basicamente, essa coisa do protagonismo, conferir protagonismo aos projetos acadêmicos, né? Inclusive com a possibilidade daquilo que você levantou, de que a CPA valide, não aprove, essa é uma posição, inclusive, sua, que acho que é crítica ao que está sendo sugerido aqui agora, em termos de universidades, né? Que a CPA passa a ser um órgão basicamente assessor ou validador daquilo que o protagonismo das unidades exercita. Quer dizer, desse ponto de vista, por que a gente precisaria de fato de uma CPA? Se é para conferir o protagonismo para as unidades, claro, por que a gente não confere de maneira enfim, mais global? Eu até admito a hipótese de que a gente tenha um organismo central que estabeleça alguma unificação nesses processos avaliatórios que as unidades poderiam exercer. Mas por que a gente não encaminha, inclusive, processo, aprimoramento de processo avaliatório, conferindo protagonismo, não só protagonismo, mas autonomia para as próprias unidades, né? Será que isso não dá? Essas são as questões, basicamente, que eu queria observar. Ok? Eu acho que os professores Carlos e Victor poderiam comentar e depois a gente ouve mais 2 ou 3, certo? Agradeço muito as avaliações. Vou começar por comentar os comentários da Adriana. Adriana. Agora há pouquinho eu estava comentando com você o meu vínculo com a DUSP, que tem muitos anos, e eu li com bastante atenção a respeito os 2 artigos que foram divulgados essa semana em boletins da DUSP, do professor Marcelino, a que você se referiu, e um artigo bem mais longo do Ciro. Vindo para cá, eu vi que a DUSP acabou de soltar um novo boletim, mas aí já estava no caminho, não consegui ver, não sei quais são as novidades que estão lá. Vou começar por comentar, Adriana, então, a observação do Marcelino. Eu respeito a visão. Agora, eu, como docente, não quero ser avaliado pelos critérios que uma comissão de especialistas em avaliação define. Eu prefiro, e vou continuar lutando, eu, como docente, vou continuar lutando para que os critérios, os mecanismos de avaliação sejam definidos na minha unidade, que vivencia cotidianamente as condições particulares do meu trabalho. É claro, estamos numa universidade, é claro que a gente tem que respeitar a diversidade, respeitar as espécies, mas eu não, pessoalmente não quero, respeito, mas pessoalmente não quero e vou brigar contra, na medida das minhas possibilidades, contra algo imposto por uma comissão de especialistas, ou pelo CO, ou por não sei o que. Acho que é fundamental, absolutamente fundamental, que no momento de elaboração dos projetos acadêmicos das unidades, as unidades convidem especialistas para auxiliá-los nessa tarefa, quando as unidades assim sentirem necessário. O que é muito diferente da proposta de que reúne uma comissão de especialistas de notáveis, e no caso da USP, o especialista corre o risco de virar notável rapidamente. Eu não quero ser avaliado, ou continuar sendo avaliado a partir da definição de grupos de notáveis. Me permitam colocar em primeira pessoa. Eu estava na lista dos improdutivos, do notável Bonegari. E eu fui colhido na lista dos improdutivos do notável Bonegari, cuja notabilidade ninguém questionará, na seguinte circunstância. Eu tinha 9 anos de atividade na USP. Eu entrei na USP como auxiliar de ensino, naquele tempo, alguns talvez se lembrem, auxiliar de ensino era aquele personagem curioso que olhava para cima e dizia: cadê os caras a quem vou auxiliar? Porque no meu caso eles não estavam lá. Eu elaborei a proposta de um curso de graduação,
que completou 30 anos em 2015, que desde então está avaliado os bons cursos nacionalmente. Eu coordenei esse curso de graduação, eu fiz o meu mestrado durante este período e quando saiu a lista eu estava fazendo doutorado em Madrid e eu era improdutivo. É isso que nós temos que riscar da história da nossa universidade, a meu juízo. Especialistas importantes, avaliação ok, produção científica ok, mas eu não quero colocar o meu destino, o destino dos meus colegas e da minha universidade na mão de cienciometristas. Pessoalmente, não quero. Adriana, o tema da centralização certamente é um tema fundamental e acho que a universidade não conseguiu definir até hoje exatamente o que ela é. Ela é um organismo centralizado, uma universidade, ou ela é uma federação de unidades? A minha avaliação é que a USP oscila de maneira pouco clara, em diferentes momentos, se vendo ou como uma coisa ou como outra, e eu pessoalmente acho que deveríamos buscar um ponto de equilíbrio. Não me agrada a ideia de assumir que somos pura e simplesmente uma federação de unidades, dispersa em 8 campos espalhados no estado inteiro. Também, a diversidade, que é a riqueza das universidades, certamente não pode ser contemplada por uma perspectiva estritamente centralizada. Quando eu disse que há um avanço em relação à centralização, eu diria que, para mim, esse avanço está colocado em 2 polos. No polo da indicação da CAE e da CAD, mas, sobretudo, vou insistir no polo do protagonismo e da centralidade dos projetos acadêmicos. 6 membros indicados pelo reitor e 3 eleitos pelo Conselho Universitário inadequado, ok. O Vitor se lembrará, no interior da comissão, eu propus que fosse meio a meio. Acho que isso é uma discussão que está em aberto, acho que isso é uma questão que pode ser levada ao Conselho Universitário. Não acho, pessoalmente, que o reitor ou a reitoria da universidade deva ficar completamente à margem da definição de um processo como esse. Acho que é importante buscar um equilíbrio que dê conta. Só tem sentido falar em diversidade se a gente contempla que há unidade, senão autonomia entendida como as unidades definem e ninguém mais opina, pessoalmente não dá conta da minha visão da universidade. Eu sou docente da Universidade de São Paulo. Eu já fui docente da ESC, hoje eu sou docente do IAU e eu poderia ter sido docente em algum outro lugar. Eu sou docente, eu sou contratado pela Universidade de São Paulo, eu sou docente da Universidade de São Paulo e eu gostaria muito que a Universidade de São Paulo continuasse e avançasse muito mais do que ela tem avançado, não só do ponto de vista do desempenho medido pelos rankings, Marcos, ok, a gente tem estado relativamente bem, mas deixa eu dizer uma coisa, eu fui presidente da CAE, aquela comissão assessora especial do Conselho Universitário, que, como diz o Ciro, no seu artigo, representou uma possibilidade, com todos os limites, etc., mas representou uma possibilidade de um processo mais interessante para a universidade do que o que acabou ocorrendo. E tenho, dessa experiência que foi muito enriquecedora, de presidir a CAECO, eu saí com uma grande tristeza. E essa grande tristeza é não ter conseguido levar aquele processo adiante, a ponto de colocar no nosso estatuto, no seu primeiro artigo, a definição simples e absolutamente crucial de que o papel da universidade é formar cidadãos. Eu não sei se alguém já se deu o trabalho de ler o primeiro artigo do nosso estatuto. Lamentavelmente, desde 88, ele diz que o nosso papel é formar profissionais qualificados e pesquisadores competentes. Infelizmente, a nossa universidade abandonou a concepção dos seus fundadores, abandonou a concepção
Dionísio Teixeira, de Fernando de Azevedo, de Darcy Ribeiro e de tantos outros, que é assumir que o nosso primeiro e fundamental papel é criar cidadãos. Ninguém vai ser um bom gestor ambiental se não for cidadão, ninguém vai ser um bom arquiteto urbanista se não for cidadão, e isso vale para rigorosamente todas as áreas. Então, acho que esse tema central, que é centralização versus autonomia, nós temos que buscar uma dimensão de equilíbrio. Para mim, essa dimensão de equilíbrio passa por, como eu já disse aqui, não ter uma CRPA que é seu bel prazer, aprova ou desaprova projetos, mas no estabelecimento de uma interlocução. O que, de novo, não é o docente e a CPA, é o docente com a mediação do seu departamento e da sua unidade. Da primeira versão que vocês receberam para essa, tem, vou insistir nisso, uma mudança de qualidade que é crucial. E essa mudança de qualidade é o papel atribuído e reconhecido às unidades. Que os ecos das declarações do reitor nos assombram a todos, claro, é a minha ideia. Acho que eu tive a oportunidade, que nenhum de vocês talvez tenha tido, de dizer pessoalmente ao professor Zago, quando da famosa, famigerada entrevista na Veja, o senhor, como reitor, não tem o direito de fazer essas declarações. Agora, não é o reitor que está encaminhando isso. Não temos uma comissão de paus mandados do reitor. Eu já disse isso para o meu amigo Ciro, para o meu amigo numa reunião na USP. No bairro onde eu cresci, no Bexiga, Palmaneira, pessoa de estrita confiança atendia pelo nome de pau mandado. Isso a minha trajetória na universidade não permite aceitar. Divergimos internamente, defendemos internamente esta ou aquela posição, e para nós que estamos dentro da comissão e para os que estarão no CO aprovando, é fundamental ter o respaldo da posição da comunidade. Agora, se me disserem, o reitor não deve nem passar perto de opinar. Bom, eu acho isso. Não concordo com isso. Não é este o modelo da nossa universidade. Nós não temos na reitoria um administrador técnico que nada tem a ver com a questão acadêmica. Se algum dia a USP se reger por um outro modelo, bom, ela se regerá por um outro modelo. Mas não é o que está colocado aí à nossa vista. Nós não somos Harvard e não seremos Harvard. O que a minha avaliação tem a ver com a proposta. O que é isso? Eu briguei na Caeco, briguei antes da Caeco, estava lá entre aqueles diretores a que o Ciro se refere, que se opuseram no encaminhamento no final da gestão Rodas. Acho bom lembrar que a reação dos diretores naquela época da gestão Rodas se devia a uma coisa muito precisa. A gestão Rodas estava caminhando para mudar o estatuto para permitir a reeleição. Foi a isso que os diretores se opuseram. Eu estava lá e sei muito bem do que se trata. Agora, lamento esse ou aquele eco das declarações, e de novo, temos razões para temer avaliação? Sim, todos nós temos. Nós da área de humanas temos mais ainda. Agora, eu estou convencido que nós temos a oportunidade, como conjunto da universidade, mas vou insistir nisso, sobretudo para a área de humanas, que não é irrelevante nessa universidade. Temos a oportunidade de ter um processo de avaliação que nos contemple e nos avalie rigorosamente. Eu não quero ser avaliado de maneira leniente, de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com a contribuição que nós damos. E isto passa, a meu juízo, pelo protagonismo, pela centralidade dos projetos acadêmicos definidos nas unidades. Talvez esse tema, até pela diversidade interna de vocês não são uma unidade, né? Vocês são uma universidade aqui. Pela dimensão, pela diversidade, é fato. É fato, temos universidades menores do que a IASH.
Então, talvez, para vocês, essa ênfase que eu coloco na questão da área de humanos não seja plenamente perceptível. Para mim, ela é bastante fundamental e acho que nós da área de humanas sempre temos trabalhado isso de maneira pouco eficiente, porque, em geral, quando essa discussão aparece, é para a gente reivindicar que nós somos diferentes. Não, nós não somos diferentes, nós somos o que nós somos. Nós não somos diferentes dos nossos colegas de exatas, pelo menos não mais do que os nossos colegas de exatas são diferentes de nós. Então, acho que aqui trata-se também da possibilidade de que cada área assuma com clareza a sua idêntica centralidade. Só para terminar, um ponto que a Adriana também colocou, que os nossos concursos estão aí, de fato, estão aí, eles continuam aí, e essa proposta não mexe absolutamente nada no nosso sistema de progressão vertical. Não se alterou a forma de contratação do doutor, não se alterou o exame de livre docência, não se alterou o exame de titular. A única coisa que está alterada aqui em relação à carreira é a sistemática de avaliação da progressão horizontal. E aí, eu pessoalmente digo, ufa, que bom, porque eu estava no Conselho Universitário quando esse negócio foi aprovado, e para mim isso sim é jabuticaba. Aquele processo, suponho que muitos de vocês tenham participado, aquilo sim é jabuticaba. Porque nós temos dois processos consolidados, dois modelos consolidados de avaliação. Um modelo de avaliação pelo parecer dos pares, aquilo que a gente sabe que acontece com os nossos projetos para o CNPq, para a FAPESP, etc. E isto supõe que o parecerista tem a sua... é blind, né? O parecerista tem a sua identidade garantida, não conhecimento do seu anonimato garantido, e nós temos um outro modelo, que é o modelo dos concursos. Os membros da banca são conhecidos, etc. Concurso, em princípio, há uma coisa que a jurisprudência da USP até hoje não mudou, exceto o problema no processo do concurso. Quanto ao mérito, não cabe recurso. A USP conseguiu, isso sim é jabuticaba, a USP conseguiu aprovar um processo de progressão horizontal que juntava o pior dos dois sistemas. Porque tinha parecerista, mas o nome do parecerista era publicado em diário oficial. E podia ter recurso à comissão central. Então, eu acho que em relação ao tema carreira, Adriano, que é importante registrar que o sistema de progressão vertical não está tocado aqui. Não se mudou em nada. O que não quer dizer que eu não acho que deveria mudar, mas ele não está sendo tocado nesse momento. O que está sendo modificado, e eu pessoalmente fico feliz que esteja sendo modificado, é essa sim aquela jabuticaba da progressão horizontal. Então, Marcos, o que essa proposta tem a ver com as coisas que eu coloquei aqui ao final? Bom, tem a ver com minha briga enfática aí dentro para evitar estes problemas, ou minimizar esses problemas que a gente sofre em termos de avaliação. Pessoalmente, acho sim que mudou muito. Pessoalmente, estou obrigado a discordar do meu amigo Ciro Correia. Não acho que a centralização, o controle e a tutela continuem sendo os pontos estruturantes da proposta como ela está aqui hoje. Eu não quero falar muito porque nós viemos aqui mais para ouvir, mas eu queria comentar apenas alguns aspectos, alguns tópicos que foram levantados pelos dois professores. Quer dizer, primeiro assim, a questão de avaliação, não existe avaliação perfeita, né? A avaliação é um processo contínuo de aperfeiçoamento, né, dentro de estruturas, né, que vão se modificando decorrente de determinadas conjunturas, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, a questão hoje da avaliação, quer dizer, nós temos várias avaliações externas, mas
a instituição, a universidade, tem que ter uma avaliação sua, assim. Eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, fora pode nos avaliar, mas nós temos que ter, né, um eixo que nos dê uma ideia, né, de universidade, uma ideia de faculdades, enfim, de unidades que integram um conjunto, né, e que tenham um objetivo meio comum, né, com metas, com propostas, enfim. Então, eu acho que o que está se buscando aqui é se tentar dar uma certa organização num conjunto fragmentado, né, de avaliações que nós temos dentro da universidade, né, que é um emaranhado, assim, bastante complicado, enfim, e que às vezes que não estão conversando uma com a outra. Quer dizer, a CERT é um tipo de avaliação docente que não se integra em nada, né? E outra, eu quero enfatizar o seguinte, que tem essa discussão da centralização, mas essa proposta realmente ela começa na base que é os departamentos. No caso da IACHE, que não há departamentos, é pela própria unidade, certo? Considerando, né, a diversidade que vocês têm, né, que é uma coisa muito rica e que também na minha faculdade nós temos, né, que tem essa característica de serem unidades multidisciplinares. Então, dentro de determinadas áreas, definirem, né, critérios e propostas em comum, e a partir dali sairá a proposta da avaliação docente. Ou seja, o docente, na sua proposta, tem que estar integrado com a sua unidade ou com o seu departamento. Então, acho que esses são pontos chaves aí que nós temos que reter um pouco para entender essa proposta. Mas nós queremos ouvir vocês, não quero falar muito, desculpa. Bom, nós temos inscritos Gladys, Renato, Beth e Márcio. O Zé Renato está passando, então eu peço aos três que sejam bem um pouco objetivos, né? Para dar tempo para a gente ouvir mais pessoas. Eu vou passar para Gladys, depois Beth e Márcio. Boa tarde. Então vamos ir às questões mais concretas. Eu tinha 12 perguntas, acho que não vou poder fazer as 12. Vamos ver alguma coisa. A primeira coisa que eu queria mencionar, pensando na questão da proposta de avaliação, é que, na minha impressão, se a USP tivesse que passar pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior que rege o país para o sistema público que não envolve as instituições estaduais, ou seja, as instituições federais e as privadas, acho que não passaria. Por quê? Porque esse sistema que foi sancionado em 2004, ele tem 3 eixos de avaliação, que são a avaliação institucional, a avaliação dos cursos e a avaliação dos estudantes. E a avaliação institucional, ela está composta por avaliação interna e avaliação externa. A avaliação interna é a autoavaliação, e essa autoavaliação é feita por uma comissão criada para tal fim, que se chama Comissão Própria de Avaliação. E estão legisladas até a composição dessa comissão. Eu saí muito cedo hoje para dar aula, esqueci de trazer um exemplar, não vou poder ler a todos, mas qualquer um pode consultar a Lei 10.861 de 2004. E os componentes dessa CPA, na verdade, têm o sentido de que essa comissão que vai organizar a avaliação institucional seja independente da influência dos órgãos centrais, especialmente do reitor. Essa comissão, senão, não é aprovada pelo Ministério da Educação. Eu, às vezes, brinco que a USP é meio soberana mais do que autônoma, né? Porque às vezes parece que há leis que ela cumpre da forma que ela quer, né? Só pensando nos professores precários que nós vamos aqui, né? Que o Ministério Público nos fez passar 258 concursos em um ano, etc., etc., dá para entender essa noção de soberania da USP que todos estão aqui. Então, realmente, eu nem vou falar de centralização dessa comissão, que tem a mesma sigla, mas aqui é permanente de avaliação, né, porque ela seria totalmente ilegal para o Sistema Nacional de Avaliação da Educação. A USP não participa, gostaria de esclarecer, porque as instituições estaduais, que são universidades, elas dependem dos Conselhos Estaduais de Educação, que são quem fazem as avaliações. E o Conselho Estadual de Educação de São Paulo tem outros critérios. Ainda assim, eu receio que a USP e a Unicamp, não sei nesse momento, são as únicas instituições estaduais que não aderiram aos sinais.
Isso por questões políticas passadas, digamos, né? Mas as outras fizeram convênio para aderir aos finais. Então, eu diria que tem 3 instituições universitárias no Brasil, e salvo cá, né? Que então não estão fazendo parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, no qual é mais um requisito imprescindível que haja um plano de desenvolvimento institucional que contemple os planos feitos por todas as unidades, e imagino que esse seja um ponto pacífico. Então, outra questão que também faria com que provavelmente não passasse, isso se houvesse uma avaliação isenta em que os professores que vieram fazer visita à USP decidiram não aprovar a USP, coisa que eu acho muito pouco improvável, né? Logicamente. Mas assim, seguindo a lei, a outra questão é que a avaliação institucional tem 10 dimensões ou subdimensões que têm que ser consideradas, tanto na autoavaliação quanto na avaliação interna. E dentre as quais se encontram os docentes. Eles são apenas uma das 10 dimensões de avaliação. E eu observo aqui nas propostas que aqui se está se falando de avaliação docente e institucional. Então eu vejo aí um problema de gênero e espécie. É como se eu pensasse a fazer a reforma que estou fazendo na minha casa na cor da parede e não na parede que tenho que derrubar. Eu estaria me preocupando se vou pintar de lilás ou, né, em vez de ver qual seria a estrutura dessa parede. Eu vejo isso um problema sério, né? Então, digo, em análise do discurso, sou formada primeiramente na área de letras, a forma em que se enunciam as questões de importância e também a ordem. Se eu estou colocando aí a avaliação docente primeiro do que a institucional, eu entendo que deve ter uma finalidade. Se eu leio as declarações de Sago 2014 na revista Veja, eu entendo qual poderia ser essa finalidade. Então, realmente eu acho que esse recelo não é um recelo fundado, não quero me alongar nisso. E nesse sentido eu tenho uma proposta, porque assim, se a gente tirasse todo o que a gente percebe como ameaça, a questão da RDIVP, etc., eu acho que a gente poderia começar a discutir a avaliação. Mas na área da educação temos inúmeras pesquisas que mostram que a avaliação tem se tornado, desde a década de 80, um instrumento de controle, accountability, punição dos professores, no sentido de que vão receber ou não bônus, enfim, eu não posso aqui mencionar a quantidade de pesquisas que mostram isso aqui e no exterior, também nos Estados Unidos. Então, se aqui no artigo 16 do Estatuto se alterasse, né, porque algumas alterações se propõem, e donde diz, são regimes de trabalho docente na universidade, o regime de dedicação integral à docência, à pesquisa, o regime de turno completo e o regime de turno parcial, se acrescentassem percentagens que dissessem não menos de 80%, ou sei lá o que se está pensando, eu acho que aí a gente pode limpar um pouco essa discussão e começar realmente a pensar seriamente na avaliação. Para isso, eu sempre senti muita falta aqui de um diagnóstico que me dissesse quantos docentes temos hoje na universidade, quantos em RDIVP, RTC e tal. Eu não sei se esses dados estão no horário da USP, não tive tempo de buscar, mas é uma coisa que foi já reclamada ou solicitada à comissão, né, que trouxesse um diagnóstico de quais seriam os problemas para mudar a questão da avaliação docente, porque ela não estaria dando certo. Eu fiz um outro exercício que agora não vou poder ler, mas que se chama um relato de ciência-ficção, em que um docente conta supostamente as avaliações que fez nos últimos 7 anos. E esse docente sou eu, e as avaliações são desde relatórios a CAPES, de pós-doutorado no exterior, enfim, não vou poder relatar aqui, realmente nós estamos fazendo. Eu sinto que estou o tempo todo sendo avaliada, e todos nós, né, aqui. Então, para que, nesse sentido, continua o Marcos, para que mais uma avaliação? Eu sim senti falta também, nos componentes da comissão, mas isso eu teria que dizer ao reitor, não vocês, de pelo menos um indivíduo da área de educação e avaliação, e não são todos cientometristas, que estão nessa área, por pelo menos um, inclusive recuperar alguns dos membros da antiga CTA, porque aqui parece que a história se corrou, vocês dizem que essas avaliações não serviam para nada e tal. Eu fui acompanhando, e aliás, eu estava
bastante contente com a forma que a USP tratava isso, antes disso virar política nacional, né? Se a avaliação não tem consequências, não sei se o problema é da avaliação. A autoavaliação aqui da EASH trazia um monte de problemas estruturais que não dependem da diretoria dos docentes e tal, mas de recursos e etc, etc. Então, que a avaliação não tenha consequências, não me parece que seja um problema necessariamente de autoavaliação. Outras questões aqui que eu gostaria só de marcar é pensar que a avaliação é neutra e que ela, como dizem vocês, se ela não busca a melhoria da qualidade, não tem sentido. Mas poderíamos concordar com isso. Eu diria, a avaliação não é neutra, ela tem usos e depende dos usos ela ganha ou não, mais ou menos, legitimidade. Na verdade, não sou eu, são um monte de autores que não vou citar agora que dizem isso. A outra questão seria definir qualidade, porque qualidade também parece uma coisa que todo mundo vai concordar, porque, claro, todos aqui acham que concordamos que queremos melhorar a qualidade. Agora, se pedimos a definição de qualidade aqui, vamos ter tantas quantas pessoas. Então, isso eu acho que são questões que não são impossíveis. A USP pode construir sua noção de qualidade, pode construir a sua autoavaliação, a sua avaliação, mas isso, hoje em dia, a nível nacional, pela legislação, é um processo participativo, que envolve todo mundo, e não apenas uma comissão, e uma comissão que não foi eleita para isso, e que não reúne as condições que teria se fosse uma instituição em nível nacional. E eu, só para terminar aqui, mas tenho muito mais a dizer, não agora, uma provocação seria irônica. Como seria a colocação da USP nos rankings? Questiono muito os rankings também com um monte de motivos, né? Com a diminuição de professores em RDIDP. E agora a Beth, você quer falar daí? Bom, boa tarde. Eu queria fazer alguns comentários e algumas perguntas pontuais, né? Na questão dos comentários, só reforçar, acho que a Gladys maravilhosamente colocou muitas questões centrais, e acho que quando a Adriana falou dos especialistas, não era para que os especialistas nos avaliassem, mas é que, por exemplo, uma contribuição como a da Gladys precisa ser contemplada na elaboração de um processo de avaliação, né? E a questão da centralização, que todos nós temos apontado, eu não acho que ela é uma questão menor e nem uma questão casual, né? Então foram feitas mudanças, mas a centralização permaneceu. E não se trata de dizer que a reitoria não pode participar, mas a grande questão é por que a reitoria, numa universidade que é pública, de qualidade, como a expectativa colocada, centraliza essas questões deste modo, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um processo que essa avaliação está sendo considerada como algo técnico que não estabelece diálogo com a questão política da própria universidade. E essa é uma leitura que nós não podemos fazer, porque, na verdade, o contexto político da universidade, que é um contexto que tem nos deixado justamente com essa situação de medo da avaliação, ele também está presente. Porque, vamos ver, quem aqui de EASH teria medo de ser avaliado? Nós somos uma unidade que foi feita uma avaliação aqui, que os 3 primeiros pontos de demanda foram Wi-Fi, melhoria da alimentação e saneamento ambiental. Então, quando eu vou avaliar um docente, eu também estou fazendo essa avaliação no paralelo com a condição de trabalho que ele tem. Ora, se os projetos serão das unidades, essas questões serão observadas no conjunto da universidade, porque nós temos isso aqui, tudo que a gente tem, mas a gente continua sendo avaliado pela CAPES, pelo CNPq, pelas revistas que publicam, com os mesmos critérios. Ninguém quer saber se a EASH ficou fechada 1 ano e meio ou não. As pessoas vão nos avaliar do mesmo modo. E eu acho que o medo da avaliação, ele está muito centrado na própria ideia dos mecanismos que, de modo autoritário, se configuram e que podem levar a avaliação a injustiças, como a gente já viu no próprio processo da CERT. Então, a reitoria disse, nós vamos acabar com a CERT, mas vamos criar uma estrutura mais centralizada ainda do que a CERT. Então, eu manifesto meu total desacordo e acho que isso tem que ser muito repensado, né?
Principalmente porque eu entendo a sua posição, professor Carlos, mas a gente está trabalhando em cima do documento e não só das suas aspirações. Por exemplo, a palavra validar e aprovar. A palavra que está aqui é aprovar. E é essa palavra que será votada no Conselho Universitário, né? Então, nós também temos que tomar cuidado com isso. Por outro lado, enfim, eu também teria muitas coisas, mas eu vou fazer algumas perguntas específicas. Uma delas é uma discussão que surgiu aqui, até com o professor Tomás, essa questão da vinculação subsidiária e acumulação de funções. Esse parágrafo, esse trecho não ficou muito nítido para nós. Por que a acumulação de funções não se confunde com a vinculação subsidiária? Mas fora essa dúvida específica, eu queria saber o seguinte: esse protocolo que o docente estabelece na avaliação, eventualmente ele pode levar à mudança de regime de trabalho? Né? Ou não? A avaliação está vinculada à mudança de regime de trabalho? Outra dúvida: o probatório, ele permanecerá ao longo de toda a carreira? Porque a gente tem uma seleção, depois a gente tem 6 anos de período probatório. Pelo que está escrito aqui, a avaliação será permanente. Se essa avaliação permanente gera um protocolo, e esse protocolo, por X motivos não cumpridos, e aí também inclui isso que eu acabei de falar, das condições efetivas de trabalho do docente, isso poderia ser considerado? Isso vai levar a mudança de regime? Que eu acho que era uma pergunta que está muito na nossa cabeça. E a última questão nesse contexto político da universidade, por exemplo, uma pergunta objetiva. A universidade fez um PIDV para os funcionários. Não existe PIDV para professores. A universidade está atravessando uma crise financeira. Essa avaliação, nesse momento, tem alguma relação com isso? Primeiro, eu queria agradecer essa discussão. É bom a gente ter a oportunidade de conversar sobre essas coisas. Queria dizer que a sua forma de exposição, de colocar a sua luta pessoal, da mudança, da forma como você foi injustamente avaliado durante toda a sua carreira, que eu empatizo com isso. Que eu acho que eu acompanhei, quem me acompanha sabe que eu li uma porção dos relatórios 7 que foram reprovados. Do mesmo jeito que eu empatizo com a luta do professor Carlos, eu empatizo com todos os relatórios das pessoas que foram aprovadas aqui. Foram reprovadas nos seus relatórios 7. Infelizmente, a história da imensa maior parte das pessoas que tiveram problemas com a avaliação do jeito que ela é formada hoje, não é uma história de ter chegado a professor titular e ter podido conversar com o reitor. A imensa maioria dessas pessoas tiveram uma outra história de vida, algumas histórias das quais são realmente muito sérias a forma como isso foi tratado. Essas pessoas não tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente com o reitor. Eu acho que algumas delas, eu acho que uma minoria, mas algumas delas conseguiram conversar com seus representantes das congregações. Algumas dessas pessoas conseguiram pautar essa discussão nas suas congregações e 86% das congregações apresentaram a sua visão de como esse processo está sendo conduzido e apresentaram dizendo que a forma como esse processo está sendo conduzido é uma forma de aumento da centralização. É disso que a gente está falando agora. Por mais que eu empatizo com a forma como você tem colocado, professor Carlos, não me parece que é isso que está sendo refletido no documento, como a Beth falou. O documento que está sendo apresentado para a gente, ele não está resolvendo a questão desses professores, dos quais eu empatizo. Ele está piorando a situação. Ele está tornando o processo mais centralizado. Eu quero, não ficar aqui falando de maneira abstrata, eu quero ler um pequeníssimo trecho que é o que eu acho que é o central da mudança do regimento. Na forma atual, cheia de problemas, com muitos problemas, na forma atual, o regimento diz o seguinte: o regimento de cada unidade disporá sobre a reavaliação quinquenal de todos os docentes no que se refere à atividade de ensino, pesquisa e extensão. A forma como está sendo proposta a mudança diz o seguinte: o regimento interno da Comissão Permanente de Avaliação disporá sobre a reavaliação quinquenal de todos os docentes no que se refere à atividade de ensino, pesquisa e extensão. Essa não é uma mudança pequena. A gente está tirando a autonomia das unidades e colocando numa comissão
formada com 9 membros, dos quais 6 são escolhidos diretamente pelo reitor e 3 indiretamente pelo reitor de novo. É disso que a gente está falando. Essa mudança não é pequena. Essa mudança aumenta a centralidade. Queria contar um caso aqui para dizer como essa sutileza no regimento faz toda a diferença. De quando eu estava na congregação, os colegas que hoje estão na congregação vão lembrar dessa história. Tinha um caso de um professor, que eu não vou citar o nome, que teve o seu relatório reprovado e que foi muito esquisito. A gente, lá, os 12 na época da CERT que avaliavam isso, não conheciam o professor, mas a gente na congregação achou esquisito. É um professor que, em particular, tinha uma altíssima produtividade acadêmica. A gente fez essa interpretação de que cabia à unidade, não à CERT decidir se ele ia ter que fazer um quarto relatório ou não, e a gente, respeitosamente, encaminhou um documento à CERT dizendo: vocês precisam explicar melhor o que está acontecendo aqui, por que esse relatório está sendo reprovado. A minha impressão é que a gente não vai mais ter essa possibilidade de fazer isso com a mudança do regimento, da forma como ele está sendo proposto. Não da forma como o professor Carlos está interpretando, que me parece uma forma da qual eu concordo, mas da forma como ele está escrito. Era isso que eu queria falar. Agora, queria só pedir um minutinho. O Gerardo está assistindo a gente pela IPTV e pediu para eu ler uma pergunta curta que ele me mandou aqui pelo WhatsApp. Eu vou só pedir assim. A pergunta é a seguinte: a pergunta não é minha, né? Do professor Gerardo. Por que depois de uma rejeição fantasticamente majoritária da comunidade dos docentes da proposta, a reitoria insiste em a encaminhar para a deliberação? Para que serviu a consulta, então? Essa pergunta do professor. Bom, já passamos 2 minutinhos para as 2 horas, talvez alguns possam ficar mais 5 minutos. Os professores querem fazer alguns comentários finais, porque nós temos que partir para o encerramento, né, da reunião. Bem, eu agradeço muitíssimo de verdade todas as observações, perguntas e críticas. Acho que eu não vou ter, certamente não vou ter condição de responder com o cuidado que cada uma delas merece, pelo nosso problema de horário. Então, vou começar a comentar rapidamente algumas questões que me parecem centrais, foi aqui colocado, e, mais uma vez, para além da questão formal de mandem, por favor, para a CPA, não só mandem, por favor, para nós da CPA, que tinha inclusive, mas para mim, para os membros da comissão, porque eu posso dizer o seguinte, vou responder ao nosso colega agora, que nos pergunta pela IPTV, que bom que a gente está na IPTV. Bom, foi feita a consulta e a reitoria insiste. Eu vou dizer o seguinte: o documento, a nosso juízo, a meu juízo, mudou muito. Não mudou tudo que é necessário, não chegou onde eu gostaria. Bom, perfeitamente, estamos aqui mais uma vez conversando. Espero que a gente consiga, e essa rodada de conversa tenha exatamente a mesma finalidade da anterior. Tentar melhorar, tentar aprimorar esse documento. E se ele não está na sua letra dispensando uma visão de universidade que eu coloquei aqui, a única coisa que eu posso dizer, eu pessoalmente vou batalhar para que faça. Acho que o documento superou, em alguma medida, uma série de problemas que tinha inicialmente. Eu acho que ele seja perfeito, como nenhum texto é perfeito num processo que necessariamente é dinâmico e tem uma série de limitações. Mas eu também espero no momento em que a minha universidade não seja soberana em relação à legislação brasileira, em relação à própria Constituição. Mas o que esperar, luto muito por isso. Acho que o ingresso ainda tímido no sistema do Enem pode ser uma boa frestinha de porta para que algum dia a USP venha a reconhecer que ela integra um país chamado Brasil. Conte comigo nessa luta.
Achei extremamente pertinente, Gladys, a tua sugestão de estabelecer um número mínimo de docentes em RT e VT. Porque, se é verdade que não se está alterando a definição estatutária de que o RD é o regime preferencial da USP, também é verdade que eu não posso deixar de levar em consideração que estamos numa tremenda crise financeira e, ora, quem me garante que esse negócio não vai ser usado para reduzir a folha via mudança de regime e demissão? De fato, quem me garante isso? Ninguém. Só nós podemos garantir isso. E aí tem que considerar o seguinte, talvez essa seja uma boa ideia. Porque o RDIVP como regime preferencial não significa que todas as unidades devem ter a totalidade, na minha opinião, que todas as unidades devem ter a totalidade dos seus docentes em RDIVP. A minha unidade tem uma dimensão profissionalizante. Eu não tenho departamento, mas eu tenho uma área que é de projeto de arquitetura. E não é razoável supor que eu estarei limitado ou que estarei condicionado a ter professores de projeto que há décadas não fazem projeto. Isso vale para as áreas profissionalizantes. Também passa por uma série de condicionantes outros, inclusive geográficos. A FAO, que é o meu equivalente, digamos, na capital, tem um número de professores em RTC muito maior do que eu consigo ter em São Carlos. Eu acho que na questão do RTC, eu vi veementemente desde o início essa história de 40 horas sem dedicação exclusiva. Uma vez o reitor me perguntou por que eu era contra. Eu disse, porque 40 horas sem dedicação exclusiva é mentira. É simples assim. É mentira. Agora, considero que o RTC hoje não dá conta, inclusive do ponto de vista da remuneração, de trazer para a universidade profissionais qualificados e atuantes no mercado na medida em que é necessário. Então, acredito que essa ideia de estabelecer um piso mínimo que garanta a ideia de preferencial pode ser uma forma de reduzir esse receio de que, bom, isso aqui na verdade é uma desculpa para massacrar uma das coisas que garante até hoje o desempenho, a excelência da universidade. Uma outra questão fundamental que surgiu na reunião que nós fizemos na semana passada na Faculdade de Saúde Pública. Um docente nos perguntou: tá bom, tá legal, projeto acadêmico da unidade, projeto acadêmico do departamento, projeto acadêmico do docente, e onde é que está o projeto acadêmico da USP? Que em princípio supostamente deveria organizar tudo isso. Por exemplo, acho que é extremamente importante essa pergunta, porque me ocorreu lá responder o seguinte: eu também não gostaria que alguém, conselho universitário, a reitoria, uma comissão de especialistas, ou quem quer que fosse, de repente chegasse e dissesse: o projeto acadêmico da USP é o seguinte, está aqui, e agora vocês, unidades, se organizam para se filiar a isso. O documento não prevê, eu acho que seria dado extremamente interessante, que previsse que, uma vez concluída a rodada de projetos acadêmicos das unidades, seja sistematizado a partir daí, a partir de qual é a experiência concreta das unidades, o projeto acadêmico diretriz da universidade. Não acho que a universidade hoje possa estabelecer de baixo para cima qual é a sua missão, o que ela quer fazer, mas acho que ela tem que levar em consideração o que ela é hoje, em termos concretos, reais, vivo. E o que ela é hoje, em termos concretos, reais e vivo, é a experiência de cada uma das suas unidades. Mas acho que esse desenho ele fica incompleto se a gente não tiver essa previsão também. Não acho, Beth, que está colocado aí possa ser considerado a avaliação como algo técnico, a avaliação política sempre. Inexoravelmente. Política
E temos que brigar para que seja política no sentido nobre e pertinente da palavra, que não seja avaliação politiqueira. Isso que vai garantir é a nossa briga. Você tem razão, o que está escrito aí é aprovar e não validar. Eu vou brigar para que esteja escrito validar e não aprovar naquilo que for para o Conselho Universitário. Espero não brigar sozinho, espero que talvez alguns de vocês apoiar que essa alteração é fundamental. Eu não concordo de jeito nenhum que essa estrutura seja mais centralizada que a CERT. O dia 7, o reitor tira literalmente da cartola e põe lá quem ele quer e ponto. Nós passamos anos, se não décadas, reclamando da CERT, porque aí não dá para entender que a hora que propõe a mudança, diz, então deixa a CERT. Não é mais central que a CERT, não é mais centralizado que a CERT. A CERT não é assessora na hora. A CERT não é assessora na hora que diz não, você não vai poder participar de atividades simultâneas. Ela pode até ser questionada pela unidade, pela docente, etc., mas ela não é assessora. Ela é deliberativa nessa questão. E essa é uma das questões que tem que sair. Quer ler de novo? Não, não é deliberativa. Não, Martim. É que, de novo, no texto está escrito que ela é assessora. Isso me dá, por exemplo, como sem nenhum problema, já estou no laboratório, não. Mas isso me dá como curso interpretar. Agora, essa definição, ela está posta. Uma diferença fundamental de que a CERT pode até, como fez há 2 anos atrás, eu creio, consultar as unidades sobre o perfil que ela deve considerar. Ela fez isso por iniciativa própria, o que é distinto de um sistema em que a pedra angular é o projeto acadêmico da unidade. Eu acho que há uma diferença aqui, eu acho que há uma diferença que é crucial aí. Vinculação subsidiária ou acumulação, onde eu consigo ver, não há nenhuma alteração em relação ao que está vigorando hoje. Vinculação subsidiária é a possibilidade de que qualquer um de nós docentes esteja vinculado a mais do que um departamento ou unidade. Isso foi aprovado recentemente, há 3 anos atrás, talvez 4 anos atrás, pelo Conselho Universitário. E não está sendo modificado, assim como a acumulação, na verdade, a nossa acumulação é regida constitucionalmente. Cargos que podem ser acumulados ou não tem nenhuma alteração proposta nesse momento. A avaliação tem relação com a crise financeira. Certamente é um dos nossos temores. Desculpa, mas eu tinha um complemento sobre essa coisa. Eu tenho lá dentro para encerrar a reunião. Obrigada. Desculpa ter que sair assim. Imagina, obrigado a você, Cristina. Desculpa, a gente está avançando aqui. Brigaremos todos para que não tenha. Não acredito definitivamente que essa seja uma perspectiva colocada. Não acho, pessoalmente, que o documento abra sequer essa possibilidade. Volto a dizer, o que para mim parece central é o estabelecimento de um equilíbrio entre a centralidade, entre o papel das unidades, pela via da as entidades têm autonomia plena para definir o seu projeto acadêmico. A ideia de que ele seja validado por alguns, diferentemente da ideia de que seja aprovado, é porque a ideia, a meu juízo, a validação impõe uma negociação que é necessariamente política, caso não haja uma aceitação pura e simples imediata. Não validar significa assumir uma discussão, e essa instância terá que assumir com a congregação, com a unidade, o que é muito diferente da relação que hoje tem CERT com o docente. Tinha
resto, só me resta, antes de passar a palavra ao Vitor, você quer fazer algum comentário? Talvez nós pudéssemos discutir rapidamente, só para fechar, essa questão do protocolo de compromisso que eu acho que a professora levantou e que tem uma certa preocupação. Então, esse é um ponto que tem sido muito levantado sobre esse protocolo de compromisso, né? E, inclusive, tem sido colocado esse ponto como sendo um ponto coercitivo que possa levar, né, a consequências, né, para os docentes. Na verdade, eu acho que essa é uma forma de interpretar equivocadamente a proposta de compromisso, né, de ter um protocolo de compromisso com o docente. Né? Porque o que acontece é que o docente ele tem que estar inserido no plano acadêmico da sua unidade ou, né, do seu departamento. E certamente, se ele não estiver atuando adequadamente no plano do seu departamento ou da sua unidade, isso criará um problema para o plano, para a proposta acadêmica, para os objetivos, né, que aquele grupo de pessoas, né, que construiu esse plano, né, de não atingir, né, a concretização desse plano. Então, e eu acho que tem um outro aspecto aqui, que é um aspecto que nós vivemos há algum tempo, né, na Faculdade de Saúde Pública, uma docente recém-contratada e que teve problemas, né, com os estudantes, em termos da sua didática, da forma como ela se relacionava com os estudantes, enfim. E os estudantes colocaram muito enfaticamente a proposta de demissão dela, ou seja, quando a proposta dela, né, foi encaminhada para o CTA para discutir, né, o seu relatório CERT, né, a proposta que os estudantes fizeram de uma forma radical era a demissão dessa. E eu disse, não, acho que não. Nós temos que discutir, nós temos que ver. Todas as pessoas têm direito a uma segunda oportunidade. Então, acho que nesse contexto aqui, uma proposta de segmento, e como nós não temos esse dispositivo, hoje, quando aparece uma situação dessa na unidade, nós ficamos vendo como resolver, né? Tentando encontrar uma saída. E os estudantes radicalmente se colocando que não queriam mais ter aula com essa aluna, com essa professora. Eu disse, mas mesmo que essa pessoa esteja acompanhada por outro docente, dentro do processo de acompanhamento, enfim, aí eles reagiram de uma forma diferente. Então, essa questão do acompanhamento pressupõe tudo isso. E dá uma chance, né? Eu acho que todos merecem uma segunda oportunidade. Então, é essa oportunidade que esse dispositivo permite. Né? Permite lá, então, que se descubra a pessoa. Bom, mas se ela assina um protocolo de compromisso, que vai ter um segmento, vai ser acompanhada por outros docentes, enfim, e dentro do seu plano de didático, mas mesmo assim ela não se adequa. Bom, assim, discutir isso, mas tem que ter essa oportunidade. Eu acho que tem que ter esse dispositivo. Essa oportunidade seja dada. Essa docente, por X motivos, acaba não se enquadrando, né? A minha pergunta objetiva é, ela poderá mudar de regime? O que acontecerá com ela? Quais são as sanções? Não, acho que este é um caminho. Qual? Dar o regime de trabalho dela? Por exemplo, se ela tiver em RDIPP, pode ser proposto para ela uma outra forma de... Quer dizer, pode ser proposta para essa pessoa. Sim, acho que é uma negociação que vai se estabelecer. Não sei se você quer acrescentar para isso. Eu acho importante, uma mudança colocada na questão de alteração de regime de trabalho em relação à norma vigente, me parece que é importante. Porque hoje, o que está dito é o seguinte, o Conselho do Departamento pode propor alteração de regime. Quando a alteração de regime pode, em certas circunstâncias, ser algo de interesse do docente. Então, agora está aberta a possibilidade de que o docente solicite. Aqui. Porque, veja bem, eu acho que esse é o ponto que, se a proposta
Então, assim, vou falar uma coisa bem objetivamente. Esse é um ponto que, se a proposta mudasse, talvez sim nós pudéssemos pensar na avaliação. Vamos colocar hoje, uma pessoa foi aprovada na Universidade de São Paulo. Ela vai passar por 3 relatórios. E eu não estou defendendo a volta da CERT, não. Eu sou uma questionadora da CERT também. Mas ela ficou 6 anos em período probatório. Se essa mudança no regimento é implantada, esse tipo de avaliação será permanente. E aí, hoje, por exemplo, que é o que está acontecendo com colegas nossos, e que eu quero fazer um chamado aqui, inclusive falar para os colegas daqui, que isso está afetando a saúde dos docentes da Universidade de São Paulo. A avaliação está virando uma opressão. E muitas vezes de modo injusto. Abrindo um parênteses aqui, veja o nosso caso da EASH. Nós fizemos 10 cursos de graduação, 11 cursos de pós-graduação, quer dizer, só pelo resultado coletivo do nosso trabalho, nós já estamos muito bem avaliados. Mas, fechando parênteses, essa pessoa ficou 6 anos em avaliação. Nessa nova proposta, daqui 5, ela foi bem. Daqui 5, sei lá eu porquê, os alunos não gostaram, ou aconteceu alguma coisa na vida dela, ficou doente, ou está cansada, ou não sei o que pode ter acontecido, ela não vai bem. Se esse protocolo ela não consegue cumprir, isso implica que ela pode mudar de regime. Isso implica que o nosso probatório vai até o fim da carreira. Isso implica que uma pessoa prestes à aposentadoria, por algum motivo que eu não sei qual será, poderá ter o seu regime mudado. E eu acho que isso é uma coisa que os professores da USP não merecem. Eu também acho que não, só que um protocolo de compromisso supõe que é um documento de mão dupla. Se isso não está suficientemente explicitado, é preciso que fique mais explicitado. Um protocolo de compromisso significa a possibilidade não apenas do docente, mas de um departamento ou de uma unidade dizendo: se eu não conseguir atingir as metas que eu me propus, foi por tal e tal razão. E não simplesmente, o conjunto de razões não é simplesmente o desempenho ou a ausência ou insuficiência de desempenho. A minha unidade poderá dizer no seu protocolo de compromisso: não conseguimos implementar uma meta que era absolutamente fundamental para dar conta do projeto institucional, que levou o Conselho Universitário a aprovar que deixássemos de ser departamento para ser instituto, porque nós tínhamos um curso de graduação aprovado pelo COGE, que era absolutamente fundamental e que, em razão da situação financeira, não está implementado. Ou, no meu caso, nós não temos biblioteca. Então, um protocolo de compromisso, sim. Um exemplo, dizer que, de qualquer maneira, um protocolo de compromissos não é uma confissão prévia de culpa do docente ou do departamento ou da unidade. É um estabelecimento de um conjunto de condições de parte a parte, a partir dos quais se supõe que será possível, razoável, prever, esperar, trabalhar para a superação de problema que foi levantado. O protocolo de compromisso tem que ser pensado, ele só pode ser pensado nessa dimensão. Só nessa dimensão que, de fato, não será um instrumento punitivo de alguém que avalia, condiciona, etc. Está muito aberto a interpretação da unidade, mas também chamou a atenção a terminologia, porque o protocolo de compromisso também usa para as instituições de educação. Que queria chamar a atenção pela terminologia do usar protocolo de compromisso, além de que ele fica muito aberto e fica na livre interpretação de cada unidade, enfim. Mas também protocolo de compromisso é usado na legislação, nesses finais, para as instituições que, depois de ser chamada a atenção, porque elas não, minimamente, né, não têm uma qualidade que é muito mínima, porque o 3 é considerado que é muito mínima, então elas podem ser descredenciadas. Então, a conotação do termo já é punitiva. Igual que termo de ajustamento da conduta, são termos jurídicos usados para pessoas jurídicas, em geral, não para pessoas físicas. Então, eu realmente sinto falta de um especialista em educação nessa comissão. Quer fazer um fechamento, né? Tá, então a proposta seria um fechamento de vocês. Tá?
Bem, só me cabe, para finalizar, agradecer muito a presença de vocês e as críticas, sugestões e críticas, porque estou absolutamente convencido de que é essencial para a vida da universidade que a crítica se faça de forma clara, aberta, contundente, quando necessário, senão aquela diversidade, mera declaração genérica de intenções. Posso garantir a vocês que esses pontos levantados eu levantarei, levarei, Vitor também levará para a comissão. Acho que é fundamental esse empenho com o aprimoramento contínuo. E eu queria terminar fazendo uma pequena homenagem, na verdade uma declaração, ao meu amigo Francisco Miralha. Eu me lembro que quando iniciamos o processo de discussão nas unidades lá na origem da CAECO, eu insisti muito em que sempre houvesse um representante da USP nesses debates, e alguns deles sugeri especificamente que o Chico Miralha, que eu admiro e respeito muito, estivesse presente. E numa dessas, talvez na primeira delas, o Chico me disse, eu disse para todos ali, eu estava presente, o seguinte: o velho professor, estou caminhando para a aposentadoria, estou a essa altura convencido que não chegarei a ver a USP dos meus sonhos concretizada, pelo menos ainda durante o período da minha atividade, mas ficaria feliz em saber se nos seus últimos anos de militância ativa na universidade eu tivesse podido contribuir para algum pequeno passo no sentido de uma universidade mais democrática, de uma universidade mais comprometida efetivamente com as necessidades da população que eu mantenho no nosso estado e do nosso país. E essa homenagem vai no sentido de dizer que é esse compromisso que tem pautado e pauta a minha atuação, não só como docente, a minha atuação como gestor, professor titular ou não. Todos os que gostamos de literatura ou de cinema conhecemos a máxima de Medusa, o Leopardo, seja na versão literária, seja no belíssimo filme do Visconti. Sabemos que certamente há na nossa universidade aqueles que compartilham da ideia de que é preciso mudar alguma coisa para que tudo permaneça como está. Sabemos disso, mas me parece que para combater isso é preciso não cair no extremo oposto, não fazer um Lampedusas avessas, que seria algo como não se mude nada até que a gente tenha a possibilidade de tudo mudar. Porque acho difícil que isso aconteça, e acho que a conjuntura em que estamos atuando neste momento é extremamente negativa para isso. Eu quero voltar a insistir na convicção que é pessoal, portanto, convencer ninguém, eu quero simplesmente compartilhar uma convicção e uma percepção. Nunca a universidade pública e gratuita, e nunca, em particular, a USP, nas últimas décadas, esteve tão cerceada e tão ameaçada externamente. E é preciso que a gente consiga, e só nós vamos conseguir, reagir a isso. E para que a gente reaja a isso, é imprescindível que a gente dê mostras de que consegue se atualizar, que consegue responder a algumas das questões que estão hoje colocadas no debate geral, social, publicado, opinião publicada, traz opinião pública, só que nós sabemos o quanto a opinião publicada pesa no real. Então, eu espero
apoio de todos nessa que é a grande briga, né? Meu apoio não, eu espero ter a solidariedade e o companheirismo de todos nessa que é a nossa grande briga. Se este documento vai ser aprovado, não vai ser aprovado no Conselho Universitário, não sei. Não é uma cruzada e não estou investindo a minha alma. Eu não estou nem querendo salvar a alma de ninguém. Mas nós não podemos ficar numa posição de até termos certeza de que todo mundo não se muda nada. A Universidade de São Paulo é transatlântico, tem uma massa inercial brutal. Qualquer alteração exige um esforço, uma quantidade de energia brutal. Mas nós temos que apostar que isso é possível e que ela consegue avançar e dar passos, por pequenos que sejam, para estar mais à altura do que já está da responsabilidade que tem com a comunidade paulista e brasileira. E, de fato, só posso agradecer a vocês todas as críticas, porque isso é um processo de elaboração. Ninguém tem, eu definitivamente não tenho nenhum compromisso com a afirmação de certezas prévias. Eu quero, como todos aqui, melhorar essa universidade, quero superar problemas que ela tem hoje. Acredito que tem uma bela criança aí. Se ainda sobraram muitas águas de banho, eu acho que temos que trabalhar sobre essas águas de banho, mas não jogar fora a criança. E obrigado a todos vocês. Agradecer a todos termos recebido e as ideias que surgiram aqui, que certamente nós levaremos para o debate na comissão e posteriormente em outros fóruns. Obrigado. Obrigada aos dois professores, obrigado a todos que estiveram aqui e quem está vendo pelo GTV também. Obrigado, gente.